Bem, estou com meu amigo aqui, Simão Haddad. Simão, todos esses anos de amizade que nós temos aí, gostaria que você falasse para a gente um pouco do profissional Simão Haddad. De onde que veio? Então, Júnior, ah, estudei no primeiro grau no Colégio Marista, logo em seguida fui para o Colégio Agostiniano, então sempre tive uma escola, um ensino religioso muito forte, presente na minha vida. E aí, na sequência, eu trabalhei 5 anos em banco, ainda depois que eu entrei na faculdade ali, comecei com educação física, porque eu sempre me destaquei enquanto Na escola? adolescente, eu me destaquei muito nas atividades físicas, na aula de educação física na escola, eu Jogos gostava internos, muito. Olimpíadas internas. Exatamente. Então, eu gostava muito da prática de atividade física. E quando eu fui para prestar vestibular, né, meu pai trabalhava em banco, a gente chega meio que despreparado para prestar o vestibular, e aí eu prestei vestibular para contábeis e para educação física. Passei nos dois e certeiramente eu optei pela educação física. Então, eu sempre gostei muito. E é isso que eu tenho para mim desde então. Então, trabalhei 5 anos em banco. Dentro da faculdade a gente começa a ter a necessidade de fazer alguns estágios, né? Então, estagiei dando aula de musculação, dando aula de natação, ainda na faculdade. Mas você já não trabalhava em banco, então, não? Aí, Ou eram os dois? esses estágios obrigatórios eu trabalhava no banco. Banco. E aí houve a necessidade de optar, né? Tipo, vou seguir carreira no que eu optei. Sim. Então, eu tive a oportunidade de entrar numa academia que hoje não existe mais. Meu primeiro emprego na área de educação física remunerado de verdade foi numa academia que chamou MedSport na época. O proprietário era um médico chama Dr. Rodolfo. E aí eu fui a convite do Natal, que era um parceirão meu, muito meu amigo. E foi bem interessante essa época, que foi um aprendizado, né? Então a gente teve a vivência da sala de aula, da musculação, trabalhamos ali vários anos na musculação. E aí dentro dessa empresa houve a necessidade também de dar uma aula de natação para criança. Então eu sempre lidei com criança desde então. Ainda dentro da faculdade, por fazer uma faculdade federal, né? Estudei na Universidade Federal de Goiás, né? Uma escola pública, universidade pública. Eu senti a necessidade de dar um retorno para a sociedade em relação a isso. Então eu trabalhei, se não me engano, de 3 a 4 anos numa escola pública, dando aula para criança de educação física. Sempre tendo contato com crianças, né? Sempre. Natação, nas escolas. Nessa escola que eu dava aula, foi uma escola pública onde os alunos eram, a grande maioria deles, surdo-mudo. Então tinha intérprete, hora não tinha, era uma escola estadual. Né? Prestei o concurso, passei na época. E aí sempre levei ali a academia e a escola pública, a academia e a escola pública. Só que aí chegou um momento que eu tive que optar, porque na verdade era mesmo realmente uma contribuição minha, porque em termos de retorno financeiro era muito pequeno. E aí eu optei pela academia, que era um retorno muito melhor. E até então mais rápido também. Na época, era uma correria danada, mas tudo bem. E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de ir para uma academia maior, né? Onde você tinha uma visibilidade muito melhor. Quando abriu essa academia, a gente juntou uma equipe de profissionais e fomos para lá. E aí foi bem interessante. E aí, se você já dentro da área de educação física, de onde que surgiu o Simão ciclista, esse ciclismo de você? Que nós todos sabemos que você, além de personal trainer, além do projeto Bike Kids, você também tem o seu lado personal trainer de ciclismo, professor de ciclismo. Então, quando chegou o ciclismo de academia, o spinning no Brasil, ele chegou sem muita informação. Tipo, chegou, era uma febre fora, precisava de alguém para dar aula, não tínhamos muito cursos no Brasil, os cursos eram fora, em Goiânia então nem se fala, né? Então
a gente tinha que procurar informação fora daqui. Então, em 99, há 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso, um treinamento de ciclismo na Atléticos Academia. Então, e aí logo em seguida eu já me ingressei na empresa ministrando aulas de bike indoor nessa empresa. Então, é muito gratificante, tem um reconhecimento muito grande por essa empresa, porque o proprietário dessa empresa, na ocasião, o Antônio, né, eu nunca esqueço que eu dava aula todas as terças e quintas. E era um horário do almoço, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula com o microfone, cara, eu transpirava assim, era uma coisa Nervosismo. terrível, né? Um nervosismo terrível. E aí, eu não sei se eu ficava mais ou menos nervoso quando o proprietário da empresa que a gente trabalha vai fazer a sua aula. Então, toda terça e quinta ela é religiosa a presença do proprietário da academia na minha aula às 11 horas da manhã. E era um grupo de atletas, né? A gente se conhecia um pouco, então era uma aula bem mais técnica. Então, né, hoje eu sou conhecido muito pela minha competência técnica no meio do ciclismo de academia, do ciclismo indoor. E sobre o reconhecimento a essa pessoa lá, o Antônio, proprietário da academia, todo final de treino, a gente sentava numa bancada que tinha do lado de fora da sala, e aí a gente batia um papo. E aí, Antônio, o que você achou hoje? Tenta assim. Ele nunca falava faz assim, ele falava tenta assim. Sei. Na próxima aula eu sentava com ele novamente, e aí, ele agora tenta assim. Então, isso me fez estudar bastante, me fez dedicar bastante para... E te deu segurança também, né? A ser o que eu sou hoje, né? Essa referência, né? Eu me considero uma pessoa referência no ciclismo de academia, depois de 20 anos ministrando aulas de ciclismo de academia, ciclismo indoor. E aí, assim, já dentro do ciclismo, você já buscou essa certificação do spinning, né? Então, é assim, Júnior, existem várias metodologias hoje, né? Cada fabricante de bicicleta tem a sua metodologia, né? Então, a Schwinn tem um método da Schwinn, a Kaiser tem um método da Kaiser e assim vai. Eu tenho hoje várias certificações, né? Então, ao longo desses anos, a gente pegou o melhor de cada certificação e tenta trabalhar isso dentro da empresa que a gente trabalha hoje, que é a Bodytech Academia, né? Sou professor lá há vários anos e a gente também desenvolve essa parte de treinamento para treinar professores, estudantes, capacitar professores a ministrar aulas, que é uma área bem carente. Já rompeu fronteiras, né? Interestaduais, vamos dizer assim, quiçá até internacionais também, ministrando curso não só em Goiás, Rio Branco, foi Acre, você foi Acre, Nordeste, já foi do Sul, já foi Sudeste, todas as regiões do país. E dentro disso, como é que você chegou também à questão do personal? Porque você também trabalha com personal hoje. Então é assim, Júnior, hoje o ganha-pão mesmo é o trabalho com treinamento personalizado, que é o personal trainer, né? Então, eu amo o que eu faço no ciclismo de academia ou no ciclismo outdoor, né? Hoje eu sou atleta amador de ciclismo, a gente gosta muito de pedalar, tem o hábito de pedalar regularmente, tem alunos de personal de bicicleta na rua, no autódromo, que a gente treina esses alunos, né? Tem uma provinha que eu faço uma única prova por ano, porque a gente tem um gasto muito grande para fazer isso, então não dá para fazer isso toda hora. Tem questão de trabalho, família, essas coisas também. Exatamente. Então... Que é o Letap Tour. Letap Brasil. Letap do Tour Brasil. Isso. Então, sobre isso eu já participei dela 4 edições, fui pódio nas 4 edições, então eu me dedico 3 meses para esse evento, né? Treinando bastante, então a gente roda aí quase 1.500 km por mês durante 3 meses como treinamento para essa prova em específico. Se eu pegar hoje o seu currículo profissional, dentro do personal, dentro da academia propriamente dita e dentro do ciclismo,
esse outdoor fora, aí a competência, né, nota-se evidente. Com certeza isso não tem o que se discutir. Mas agora vamos voltar aqui para o Bike Kids. Como é que foi essa questão do Bike Kids? Como nasceu o Bike Kids? Foi necessidade? Foi uma ideia? Alguém te perguntou? Então, Júnior, eu tenho, né, eu sou casado, minha esposa é uma nutricionista, chama Charlene Gouveia, e a gente tem 2 filhas, uma de 7 anos e uma de 5 anos, né, a Nicole e a Maite. Então, nós somos uma turma de amigos, né, você faz parte dela inclusive, né, que hoje também tem a sua filha, Maria Clara, e nosso grupo, né, é uma evolução natural, Sim. né, casa, procria, então cada um vai tendo seus filhos e vai mudando um pouco sua rotina, seu cotidiano. Então, procuro ser um pai bem presente com as minhas filhas, eu gosto muito, amo demais as minhas filhas, eu procuro estar presente, ajudar, porque eu acho que ser pai tem que participar, isso é um fato, não pode deixar só por conta da mãe. E aí elas vão crescendo e, como eu gosto de pedalar, elas já ganharam as bicicletas delas e começaram a querer pedalar. Então, eu tenho vários alunos de personal que também têm crianças, né, e eles vendo eu ensinar minhas filhas a pedalarem, né, houve a necessidade de, não, você não pode ensinar minhas filhas a pedalar? E aí, daí surgiu, né, o nosso programinha Bike Kids. Até porque se a gente for voltar um pouco no tempo, vamos dizer assim, né, na minha época, na nossa época aqui, para aprender a andar de bicicleta, até na rua era mais fácil, era mais sem perigo, né? Hoje não são todas as pessoas que têm acesso a uma área segura para falar assim, tá, o que eu vou ensinar meu filho? E tem a questão do tempo também. Creio que isso foi um agravante, vamos dizer assim, para as pessoas te procurarem e falar assim, ó, Simão, tem como? Porque tem essa questão do tempo, a questão da presença. Conta pra gente aí. Então, o tempo hoje é uma coisa muito preciosa, né? Então, alguns pais preferem passar essa tarefa para um profissional, ou o pai também não sabe como fazer isso. Verdade. Né? Então, ele contrata alguém para ensinar seu filho a andar de bicicleta, porque ele não sabe como é que ele vai ensinar. Talvez a insegurança também. Talvez o próprio pai não saiba como andar de bicicleta. Então, como ele vai ensinar ao seu filho a andar de bicicleta? Então, né, houve muito essa necessidade. Não tenho tempo, o pai viaja demais, a mãe não consegue, não tem a competência técnica para ensinar o filho a ensinar a pedalar, porque o risco de cair é sempre iminente pedalando, né? Afinal, a gente está falando sobre um equipamento que são 2 rodas. Então, foi muito legal porque surgiu meio que vamos lá, ensina meu filho aí, e aí eu ensinei minhas filhas, ensinei o filho de um aluno, que ensinei o filho do outro, que viu ensinar e pediu para ensinar também. Então, foi proliferando isso, e aí a gente tentou desenvolver uma metodologia para poder ensinar da melhor maneira, mais eficiente, mais rápida e mais segura, como orientar o seu filho a tirar a rodinha da bicicleta, ou até mesmo se for um menino mais grande, pedalar já direto sem a rodinha, né, manter o equilíbrio na bicicleta. Então a gente tem toda a estratégia, todo o passo a passo, e isso é o que a gente tenta passar para frente, difundir. Desde aquela bicicleta, vamos chamar aquela primeira bicicletinha, né? Aquela do pneu rígido, a bicicleta de equilíbrio, que não tem pedal. Aquela primeira que a criança ganha, até vir para o aro 16, aro 20, assim progredir, 24 até chegar ao pleno desenvolvimento. Daí nasceu o Bike Kids. Exatamente. E aí, tá. E dentro dessa metodologia, dentro dessas opções, o primeiro aluno, não sei como é que foi. Então, nossa, faz um bom tempo isso, viu? Mas
A gente consegue identificar, Júnior, quando o aluno tem um histórico de atividade física, ou quando o aluno, né, é um aluno que é mais retraído, mais estudioso e não hiperativo. Então, a gente consegue identificar isso muito facilmente. Então, quando eu vou na casa da pessoa, a pessoa me contrata, eu vou lá ensinar, eu faço algumas perguntas, faço uma entrevista e saio para uma primeira aula. Como fosse uma anamnese. Isso. Assim, né? E aí eu saio para uma primeira aula. Em cima da primeira aula eu sei se a menina vai gastar 2 aulas, 3 aulas, 10 aulas, ou se ela não vai conseguir em 10 aulas pedalar. Né? Eu tive um caso recente, tive a primeira aula, né, e eu já mandei tirar a rodinha da primeira aula. A mãe, mas tira uma rodinha só? Não, tira as 2 rodinhas. Porque na segunda aula a menina já saiu pedalando. Então, é muito interessante, é um processo de confiança, né? Então eu preciso que eu adquiro a confiança da criança para ela se soltar, porque senão esse processo fica sempre muito mais demorado. Então, eu desço para o mundo da criança, eu entro na cabecinha dela e vou junto com ela galgando essa confiança para poder ela desenvolver da maneira mais rápida, segura e eficiente possível. Até para também não ter nenhuma questão de, Deus o livre, vamos dizer assim, algum trauma, né? Alguma queda, alguma coisa machucada para a criança. Dependendo da idade, ela não se sentir retraída, igual você acabou de falar. Por se tratar de um equipamento de 2 rodas, o risco é muito eminente de queda. Né? Então, a criança não tem o domínio, não tem o equilíbrio, o risco é muito, muito grande. Então, em momento algum, nenhuma aula minha, sem equipamento de segurança, a gente inicia a aula. Ah, mas ela está pronta, ela quer muito a aula, você já está com capacete? Não, ainda não comprei. Falei, então quando você comprar o capacete, a gente começa essa nossa aula. Então não dá para começar a aula sem capacete. O capacete, ele é fundamental. A luva é extremamente importante, porque quando a gente cai, a primeira coisa que vai, um reflexo, um instinto, a primeira coisa que vai no chão é a mão. Ela nem é tão importante, mas eu gosto que, se possível, a criança esteja de luva. Mas o capacete, sem o capacete, não tem como ter. E o equipamento bem ajustado, né? Questão de calibragem de pneus, né? Relação, notificação de correntes, essas coisas, tudo é repassado dentro do Bike Kids para os pais, ou para o responsável do caso, porque isso, além de você ter um material ali pronto e sem problema, para ensinar também a criança não ficar só dependendo de, por exemplo, porque eu preciso só disso. Ela a cuidar também do material dela. Né? Tem essa questão que eu vejo, já podia acompanhar o onde você se preocupa bastante com a questão da segurança, a questão de material, a questão do que é importante, passe isso para a criança também. O equipamento tem que estar em perfeito estado de funcionamento. Né? Não adianta a gente pegar uma bicicleta que tem marcha, mas que não passa marcha. Sim. Né? Pegar uma bicicleta que está com o pneu murcho. Né? Pegar uma bicicleta de uma criança de 10 anos para dar aula para uma criança de 6 anos. Então, a gente tem que achar o equipamento adequado de acordo com a estatura daquela criança. Né? Tem que verificar o estado de funcionamento, ver se os pneus estão calibrados, ver se os freios estão regulados, se eles estão funcionando. Né? Porque nas primeiras aulas é importante que a criança esteja sempre com a mão no freio, próximo do freio. Porque se ela está segurando apenas no punho, o delay entre tirar a mão do punho e levar na manete de freio, ela já caiu. Ela ainda não tem esse reflexo. Então é importante que o equipamento esteja todo em perfeito estado de funcionamento e a criança esteja também toda equipada. Certinho. Bem, acho que deu pra gente ter esse bate-papo aí, né, pro pessoal, quem acompanhou a nossa conversa, para descobrir um pouco essa live aqui, né? Descobrir um pouco do profissional e desse projeto do Bike Kids, né? Isso aí. Tá certo? Vamos Considerações finais? Vamos junto, vai dar certo. Um abraço. Isso aí.